Meus irmãos, a paz. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Assentai-vos, por gentileza. Minha gratidão a Deus esta noite, por mais uma vez estar neste lugar para adorar o Senhor e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor Moisés. Deus continue lhe abençoando, meu pastor, ricamente. Nossa querida pastora Michele, que Deus abençoe. Ao Mateus, a sua nora. Que Deus continue sendo glorificado na vida desta família. Pastor Josué, pastora Odete e, por extensão, toda a mesa diretora deste evento. Toda a coordenação. Que Deus continue sendo glorificado na vida de vocês, que auxilia aqui o nosso querido pastor Moisés. Estamos gratos a Deus, 25 anos de existência do pastorado do pastor Moisés aqui diante desta obra, e podemos dizer que é o Senhor quem faz isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Agradeço a Deus pela vida dos cantores, que Deus abençoe, canção e louvor, uma honra poder estar uma vez mais com vocês, que Deus continue sendo glorificado. Nossa cantora Ana, que Deus abençoe, o casal que daqui a pouco também estará louvando ao Senhor, que Deus seja glorificado na vida de todos. Queridos irmãos, aqui hoje nós estamos com uma boa geração de Jacó, né? Tratando-se desse trabalho, a Bíblia nos mostra em Gênesis capítulo 21, verso de número 30, o Abraão chamando Abimeleque e fazendo um juramento que ele cavou o poço. Gênesis capítulo de número 26, versículo 18, Isaque desentupiu o poço que o seu pai havia cavado e os filisteus entulharam. Porém, é no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, que Jacó coloca a placa no poço. Mas Jacó não cavou poço nenhum. Quem cavou foi Abraão. Quem desentupiu os poços foram Isaque. Mas quem colocou a placa foi Jacó. Então, eu estou aqui fazendo parte, meu pastor, da geração do Jacó. Eu não cavei nada, né? Mas devo entender que atrás tem os Abraãos que cavaram este poço. Tem os Isaques que passaram desentulhando os poços, e hoje nós estamos colocando a placa, mas a maioria são geração de Jacó, mas ao Senhor seja glória por este evento. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para um texto bíblico, Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. Prometo não ser cansativo aos irmãos. Quero entregar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Abram comigo as vossas Bíblias. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. Enquanto você localiza o texto, eu estava recordando e comentando com a Ana, com seu papai, ainda ontem à tarde, de algo que o Senhor fizera conosco, em uma das vezes que o pastor Moisés nos convidara para pregar, em um seminário ali na sede, e depois do culto, pastor Moisés me chamou e falou: pastor Emanuel, você quer comer o quê? Quer comer churrasco? Quer comer um peixe? Eu falei: chefe, o que o senhor determinar. E ele disse: eu vou levar você numa churrascaria onde também serve peixe. E nós fomos, eu, ele, a pastora Michele e o Mateus, que era adolescente, saí em 2012. E quando nós chegamos naquele lugar, o rapaz que estava recepcionando, imediatamente ele se dispôs a levar a gente à mesa. E chegando na mesa, ele levou a gente a uma mesa que tinha 6 lugares. E ele disse, puxou as cadeiras para sentarmos, e puxou as 2 cadeiras e disse ao pastor Moisés: os rapazes que estão com vocês não vão sentar também? Pastor Moisés olhou para mim, olhou para a irmã Michele, só estávamos nós 4. E de repente o pastor Moisés, tocado por Deus, começou a chorar e falou: não, eles não vão sentar, eles são seguranças. E nós fomos impactados pela glória de Deus ali dentro daquele local.
E de repente veio um outro garçom, puxou novamente as duas cadeiras e falou: os dois rapazes não sentam? Pastor Moisés novamente falou: eles estão a trabalho, eles não sentam. A gerente veio de lá e perguntou: está tudo bem? Ao ver o pastor Moisés chorando: está tudo bem? Ele falou: está ótimo. E por que os rapazes não querem sentar? Pastor Moisés falou: eles são segurança e não sentam, eles estão a serviço, já se alimentaram. E na hora que ele foi pagar lá, a moça falou: rapaz, esses segurança do senhor não são daqui não, né? Eles são muito bonitos. E o pastor Moisés falou: não, eles não são daqui. E eu vivi essa experiência e, para a glória de Deus, eu saí impactado pelo que Deus fizera naquele momento. Pois tem momentos que nós não contemplamos, mas quem está à nossa volta contempla que anjos do Senhor está à nossa volta para nos guiar, para nos proteger e para nos dar vitória. Então vivemos essa experiência e ao Senhor seja a glória. Capítulo de número 22, versículo de número 12. Quem encontrou diz amém. Amém. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Leio novamente. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Diga amém. Amém. O livro de Apocalipse, para alguns, é difícil de se entender. Tem alguns que evitam o livro do Apocalipse, achando ser ele difícil. Mas o Dr. Maia Pima, ele disse que o livro do Apocalipse foi escrito com muitas lágrimas, e sem lágrimas o leitor jamais conseguirá entendê-lo. Este livro, ao olharmos para ele, nós precisamos fazer algumas perguntas, dos quais o mesmo responde. Capítulo 1, verso de número 1, a Bíblia diz revelação. Se é uma revelação, se a palavra Apocalipse é uma revelação, a pergunta é: essa revelação é sobre quem? E o próprio texto responde: revelação de Jesus Cristo. Se a revelação é de Jesus Cristo, a segunda pergunta é: quem fez esta revelação? E o texto responde: a qual Deus lhe deu. Se a revelação é sobre Jesus Cristo, dada por Deus, qual o objetivo desta revelação? O texto responde: para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Se é uma revelação de Jesus Cristo dada por Deus com o propósito de mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, quem trouxe esta revelação? E o texto diz que Deus enviou pelo seu anjo, que a notificou a João, o seu servo, que escreveu. Quando falamos de João, o nome João no hebraico significa graça ou favor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Este moço, a Bíblia diz-nos no capítulo 1 de Marcos, verso 19, que ele era pescador. O capítulo 1 de Marcos, versículo 20, a Bíblia fala o nome do seu pai, que era Zebedeu. Se nós olharmos o capítulo 15 de Marcos, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, versículo de número 40, a Bíblia fala de algumas mulheres que foram ao sepulcro visitar o corpo de Jesus. E dentre elas, há uma mulher por nome Salomé, que era mãe de João. O capítulo 10 de Mateus, dos versos 1 a 4, nós encontramos ali os nomes dos 12 apóstolos de Jesus, e dentre eles, nós encontramos o nome de João. E é interessante notarmos que João, ele fazia parte de uma equipe entre os 12, que Jesus sempre contava com eles. A saber, capítulo 17 de Mateus, versículo 1, a Bíblia diz que 6 dias depois, Jesus vai ao Monte Tabor, ao Monte da Transfiguração, e a Bíblia diz que ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João. Se nós olharmos o que está em Lucas, capítulo 8, versículo 51, Jesus agora está indo à casa de Jairo. E ao chegar à casa de Jairo, Jesus não deixa ninguém entrar no quarto, onde a filha do Jairo estava morta,
a não ser Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança, e a porta é fechada. Se nós olharmos Marcos capítulo 14, o versículo de número 32, 33 e o 34, Jesus agora está no jardim do Getsêmani. E lá no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus fala aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou um pouco mais adiante a orar. E nos diz o versículo 33, que Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e a João, e falou para eles palavras que jamais falara aos demais discípulos, dizendo-lhes: a minha alma está profundamente angustiada, ficai aqui e velai comigo. Portanto, olhando esses textos bíblicos, podemos concluir que João faz parte de uma equipe que Jesus sempre contava com eles. É bem verdade que João era conhecido entre os seus companheiros ministeriais como o discípulo a quem Jesus amava. Se nós olharmos o capítulo 13 de João, versículo 23, a Bíblia fala desta expressão. O capítulo 19 de João, versículo de número 26, nós encontramos uma vez mais a expressão o discípulo que Jesus amava. O capítulo 20 de João, versículo 2, como também o capítulo 21, versículo 7, e o capítulo 21, versículo 20, nós encontramos a expressão o discípulo a quem Jesus amava, e era este o apóstolo João. Mas é bom termos em mente que esta expressão, o discípulo amado, dava-se entre os companheiros ministeriais de João, pois Jesus não o chamava assim. Olhando o que está em Marcos capítulo 3, versículo 17, Jesus chamava João de filho do Boanerge, que quer dizer filho do trovão. E é interessante notarmos que no conceito judaico, o trovão para os judeus é nitidamente a voz de Deus. Portanto, quando Jesus chama João de filho do trovão, Jesus está dizendo: aí está alguém que quando fala, é o próprio Deus falando por intermédio da sua boca. Isso para denotar a autoridade com a qual João tinha diante dos seus companheiros e diante da multidão. João esteve com Jesus nos momentos mais difíceis do ministério terreno de Cristo, como por exemplo, capítulo de número 18 de João, versículos de número 15, 16 e 17, João foi o único discípulo que adentrou perante o sinédrio e assistiu o julgamento de Jesus, pois diz o texto que ele era amigo do sumo sacerdote e teve acesso à sala onde Jesus estava sendo julgado. Capítulo 19 de João, versículos 26 e o 27, João foi o único discípulo que estava ao pé da cruz de Cristo, no momento em que Jesus está sendo crucificado. E a Bíblia diz que Jesus, vendo ali o discípulo a quem ele amava, e vendo a sua mãe que chorava, diz: não chores, eis aí o teu filho. E vendo o discípulo a quem ele amava, diz a ele, eis aí tua mãe. E a partir daquele momento, João recebe Maria em sua casa e cuidou dela, por certo, todos os dias da sua vida. Nós sabemos que a Bíblia é composto de 66 livros. João teve o privilégio de escrever 5 livros principais, sendo estes o Evangelho segundo João. Ele escreve a primeira epístola universal do apóstolo João, a segunda epístola, a terceira epístola e, por fim, o livro do Apocalipse. Todos nós sabemos que a Bíblia, ela contém 1189 capítulos. João teve o privilégio de escrever 50 capítulos principais em toda a Bíblia Sagrada, sendo estes 21 capítulos do Evangelho segundo João. Ele escreveu 5 capítulos na primeira epístola, 1 capítulo na segunda, 1 capítulo na terceira e 22 capítulos no livro do Apocalipse. É do conhecimento e de notório de todos os leitores que a Bíblia, ela contém 31.173 versículos.
João teve o privilégio de escrever 1416 versículos, sendo estes 879 versículos no Evangelho segundo João. Ele escreveu 105 versículos na primeira epístola, 13 versículos na segunda, 15 versículos na terceira e 404 versículos no livro do Apocalipse. Quando João escreve o livro do Apocalipse, ele está na ilha de Patmos. E ele declara, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo de número 9, eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na paciência e na aflição do Senhor Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Versículo de número 10, ele diz, quando ouvi por detrás de mim uma voz, como voz de trombeta, e eu fui arrebatado em espírito. Então percebam que João está na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica a 80 quilômetros da cidade de Éfeso, ao sudoeste, dentro do mar Egeu. Portanto, João ali estava aprisionado. Mas de repente ele vê os céus abrir. E ele é convocado a estar nos céus, escrevendo a partir dos céus. E o que é interessante notarmos é que João ouviu uma voz como voz de trombeta. Voz de trombeta, meus irmãos, à luz da Bíblia, é voz de convocação. Quem está entendendo, diga amém. Se bem que Deus tem várias maneiras de falar. Se você observar o que está no livro de Jó, capítulo 37, verso de número 5, Deus fala com voz de trovão. Se nós observarmos o que está no Gênesis, capítulo de número 22, e o versículo de número 11, e o versículo 15, Deus agora fala com voz bradejante. Se nós olharmos o que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 12, o Senhor Deus fala com voz mansa e delicada. Ao olharmos o que está nos Salmos de número 37 e o verso de número 13, o Senhor Deus agora fala rindo. Porém, o Salmo de número 2 e o verso 4, Deus ele fala rindo e zombando. Então ele tem várias formas de falar. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 15, João disse que ouviu a sua voz, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Se nós olharmos Isaías 28 e o versículo 11, Deus ele fala com voz gaguejantes. Se você ver na tua Bíblia, revista e corrigida, diz que ele fala por lábios de estrangeiro. Se a tua Bíblia for revista atualizada, Isaías 28 e 11 diz que ele fala por lábios gaguejantes. Se a tua Bíblia for tradução brasileira, diz que ele fala por intermédio de gago. Se a tua Bíblia for tradução de Jerusalém, 28 e 11 de Isaías, diz que ele fala gaguejantemente. Mas ele não se limita só a falar por lábios de gago. Se nós olharmos o que está em Oséias, capítulo 11, versículo de número 10, ele fala com o bramido de um forte leão. Se nós olharmos o que está em Zacarias, capítulo de número 10, versículo 8, a Bíblia diz que ele fala assobiando, e falar assobiando fala de louvor. E esta madrugada nós já ouvimos por várias vezes Deus falar assobiando, porque é por intermédio do louvor. Mas no caso de João, em Apocalipse 1 e 10, Deus falou com voz de trombeta, porque ele foi convocado para escrever algo que ninguém jamais havia escrevido, ver algo que ninguém jamais havia visto e viver algo que ninguém jamais havia vivido. Portanto, quando João é arrebatado, ele começa a escrever a partir dos céus. Quem pode dizer amém esta noite? É interessante termos em mente, o livro do Apocalipse tem sua peculiaridade, ou algumas peculiaridades. Primeiro, o Apocalipse é importante porque
ele dá 3 grandes bem-aventuranças. Capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia diz: bem-aventurados aquele que lê a palavra desta profecia, mas é bem-aventurado aqueles que ouvem também, e é bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então entendam que é bem-aventurado quem ler, é bem-aventurado quem ouve e é bem-aventurado quem guarda. Esta madrugada, pelo menos 2 vezes, nós já fomos bem-aventurados. Primeiro, fomos bem-aventurados porque lemos pelo menos um versículo do livro do Apocalipse. Estamos sendo bem-aventurados porque estamos ouvindo sobre o Apocalipse. E temos a probabilidade de pela 3ª vez sairmos daqui bem-aventurados se guardarmos as coisas que nela está escrita. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Mas é interessante o Apocalipse porque também ele coloca Jesus Cristo nos 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. É o capítulo 1, versículo 8 de Apocalipse. A Bíblia diz: eu sou o Senhor. O Senhor Jesus declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que esta expressão é presente, que era, esta expressão é passada, e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, esta expressão é futura. Portanto, Cristo Jesus no Apocalipse, ele era e ele há de vir. Se ele se ele era e se ele há de vir, isso o coloca nos 3 tempos, e podemos então afirmar que ele faz, que ele fez e que ele fará, que ele tem, que ele teve e que ele terá, que ele pode, que ele pôde e que ele poderá, que ele já fez, que ele faz e que ele fará. Você crê que ele fez, que ele faz e que ele fará? Ele está nos 3 tempos, porque ele era e ele há de vir. Apocalipse também é importante porque foi escrito de 3 lugares distintos. Capítulo 1, versículo de número 10, João é arrebatado até os céus, então ele começa a escrever dos céus. Porém, capítulo 17, verso de número 3, João é levado para o deserto. E é interessante notarmos que o importante não é aonde estamos, mas com quem estamos. João é levado dos céus para o deserto, mas aquele que o levou ao deserto era poderoso para o trazer de volta. E esta madrugada eu preciso lhes informar: tem vidas aqui que estão basicamente nos céus, sentindo os céus, o gozo dos céus, mas tem outros que estão no deserto, passando no deserto. Mas o Deus que permitiu você estar no deserto, ele está contigo, e ele há de tirar, porque o Deus que leva é o Deus que tira. A ele seja glória pelos séculos dos séculos. Capítulo de número 21 de Apocalipse, versículo 10, João agora é levado para um alto monte, e lá do alto monte ele viu a Nova Jerusalém, e ele faz uma descrição da Nova Jerusalém. Ele diz que ela tinha um alto muro, só que esses muros eram cheios de pedras preciosas, de ágata, de berilo, de calcedônia, de crisopraso, de jaspe, de ônix, de pérola, rubim, diamante, safira, esmeralda. Era 12 pedras representando as 12 tribos de Israel: a tribo de Ruben, de Levi, de Judá, de Isacar, de Zebulon, de Dan, de José, de Benjamim, Naftali, Gade e Azé. Mas ele vê que a estrutura desta cidade tinha 12 estruturas. Tinha 12 estruturas, que era o nome dos 12 apóstolos. João começa a dar uma olhada do alto monte, lá no versículo 18. Ele diz que percebe que as ruas da cidade era toda de ouro, mas não era um ouro qualquer, era um ouro claro como cristal
pentecostal. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E João começa a magnificar, porque ele começa a descrever, e um pouquinho mais adiante ele diz também que a praça da cidade era de ouro puro. Isso é interessante, porque na época em que João escreveu, o Império Romano estava matando pessoas para garinhar ouro de quem ele descobrisse que tivesse. Mas Jesus, ele mostra a João do Alto Monte a cidade onde a igreja irá passar a eternidade, e manda João escrever. Era como se Deus estivesse dizendo: João, escreva para a minha igreja e diga para o meu povo para ter paciência, esperar, porque aquilo em que os homens estão se matando aqui nos céus, o ouro é tão irrelevante que vocês vão pisar por cima, vocês vão andar por cima, vocês vão viver em cima de ruas de ouro. A ele seja glória pelos séculos dos séculos. Você acredita nesta palavra e pode levantar as mãos e dizer glória a Jesus? Apocalipse, ele é importante porque também ele está dividido em 3 tempos: passado, presente e futuro. Apocalipse 1:19, o Senhor Jesus manda João escrever as coisas que vistes, escreve as coisas que são, e escreve as coisas que depois desta devem acontecer. Portanto, o Apocalipse está distintamente escrita nesses 3 tempos. O que é passado no Apocalipse? As coisas que vistes. Capítulo 1, dos versículos de número 12 ao versículo 18. João tinha acabado de ver Jesus na sua glória. Na sua essência, ele faz a descrição de quem ele é. Então Jesus diz: escreve as coisas que tens visto. As coisas que são está no capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse, que são as 7 igrejas da Ásia, que na verdade são lições, são até mesmo cada uma delas tem uma palavra para a igreja atual. Portanto, as coisas que são está no capítulo 2 e o capítulo 3. As coisas que depois desta devem acontecer está a partir do capítulo de número 4 ao capítulo de número 22. A leitura que nós lemos está inserida no capítulo 22. Portanto, as coisas que depois desta devem acontecer. E é interessante notarmos que o texto que nós lemos, o versículo que lemos, está inserido ao arrebatamento da igreja. Palavras de Jesus: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Esse texto fala-nos do arrebatamento, fala da segunda vinda de Cristo. E é interessante nós termos em mente que Cristo Jesus já veio há 2000 anos atrás. Quem diz amém por isto? Há mais de 2000 anos atrás, Cristo Jesus ele veio. Paulo já registra, ou já registrou-nos em Filipenses capítulo 2, verso 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que através do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto fala-nos da primeira vinda de Cristo, olhando o que está em João capítulo 1, versículo de número 14, João também fala desta primeira vinda, dizendo: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É desta primeira vinda
que a Bíblia apresenta-nos, capítulo 2, versículo 7 de Lucas, Jesus nascendo na manjedoura, sendo colocado no dia do seu nascimento na manjedoura. É desta primeira vinda que a Bíblia apresenta em Lucas capítulo 2, verso 8 a 16, Jesus com um dia de nascido. É desta primeira vinda que a Bíblia apresenta Jesus no capítulo 2 de Lucas, verso 21, com 8 dias de nascido. É desta primeira vinda que a Bíblia apresenta-nos em Lucas capítulo 2, versículo 22, Jesus com 40 dias de nascido. Se olharmos Mateus capítulo 2, do verso 1 a 16, Jesus ali está com quase 2 anos de idade. Ao olharmos o capítulo 2 de Lucas, versículos de número 42 ao 44, a Bíblia apresenta Jesus com quase 12 anos de idade. Capítulo 3 de Lucas, versículos 23, a Bíblia apresenta Jesus com quase 30 anos de idade. Capítulo de número 3 de Mateus, versículos 16 e o 17, a Bíblia apresenta Jesus com 30 anos de idade, iniciando o seu ministério que perdura por 3 anos e meio. Porém, ao olharmos a Bíblia mostra os objetivos da sua primeira vinda. E quais foram eles? Lucas capítulo 19, verso de número 10, Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O segundo objetivo está em João capítulo 10, versículo 10, de nos trazer vida e vida com abundância. O terceiro objetivo da primeira vinda está em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. É nos reconciliar a Deus, de sorte que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo Jesus. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos deu a palavra da reconciliação. A Ele seja a glória. O quarto objetivo de Jesus está lá no capítulo de número 16 de Mateus, versículo de número 18. Edificar um povo para a sua glória. E ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Permita-lhes dizer: nenhuma porta do inferno pode prevalecer contra a igreja de Jesus, porque foi comprada com preço de sangue. Quem pode dizer glória a Deus? Aqueles que fazem parte desta igreja. É interessante termos em mente o que está em Hebreus capítulo 9, verso 22. A Bíblia diz que quase todas as coisas segundo a lei se purificaram com sangue, porém sem derramamento de sangue não haveria remissão. Eis a razão pela qual Cristo Jesus vai à cruz. Segundo os estudiosos, ele leva uma coroa com 72 espinhos. Ele leva uma pesada cruz, mas lá na cruz do Calvário, ele dá um brado dizendo: está consumado. E a palavra está consumado é está feito, é está concluído aquilo pelo qual eu vim fazer. E quando ele diz está feito, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 10, versículo 19, que agora nós temos ousadia para entrarmos no santuário pelo novo e vivo caminho que
Cristo nos conciliou pelo véu, isto é, pelo seu sangue e pela sua carne. Jesus, ele morre, mas é interessante dizer a esta igreja: a vitória do cristianismo não consiste simplesmente no fato de Jesus ter morrido. A vitória do cristianismo não consiste apenas no fato de Jesus ter levado uma coroa com 72 espinhos. A vitória do cristianismo está no sepulcro vazio. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é interessante, meus queridos irmãos, quem já teve o privilégio de ir a Jerusalém, como eu tive já por 2 vezes, é empolgante chegar ali no túmulo de José de Arimateia e ver lá a placa estampada: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Permita-lhes dizer esta noite: Jesus está vivo. Falei com ele ontem à tarde. Jesus está vivo. Falei com ele ontem à noite. Jesus está vivo. Falei com ele hoje pela madrugada. Jesus está vivo e está presente entre nós. Tem alguém que tem esta mesma convicção e pode levantar a mão para os céus e dar glória para ele? Jesus está vivo. Oh, louvado seja o seu nome. Jesus está vivo. Oh, glória. E quando ele morre e ressuscita, a Bíblia diz em Atos capítulo 1 versículo 3 que ele vai ficar 40 dias depois da ressurreição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 ao 7, Paulo diz que ele se apresentou aos 12 apóstolos depois de ressurreto. Ele apareceu a Pedro, ele apareceu a Tiago, ele apareceu a mais de 500 irmãos, ele apareceu a muitos, apareceu por derradeiro. Paulo disse a mim, sendo eu um abortivo, ou seja, nascido fora do tempo, mas ele também se apresentou para mim. Capítulo 1 de Atos, versículo de número 9. Após Jesus dar recomendações aos discípulos, ele foi recebido aos céus. E é interessante que a Bíblia diz no versículo de número 9 que Jesus, ele subiu de assunto aos céus e uma nuvem o recepcionou, uma nuvem o recebeu. Percebam o texto, que Jesus, ele não sumiu nas nuvens. A Bíblia diz que quando ele sobe de assunto aos céus, uma nuvem o recebeu, ocultando-os dos olhos dos discípulos. Então, se é uma nuvem, é artigo definido. Esta nuvem é a mesma nuvem lá do Êxodo, capítulo de número 13, versículo 21, que durante 40 anos ele se manifestava nesta nuvem. Esta nuvem que recebeu a Jesus é a mesma nuvem lá do livro do Êxodo, capítulo de número 16, versículo 10, que quando os homens olharam para trás, viram a nuvem da glória vindo em sua direção. Esta nuvem que recebeu a Jesus Cristo é a mesma nuvem que está lá no Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 40, capítulo 40, versos 34 ao 36, na inauguração do tabernáculo, esta nuvem desceu. Esta nuvem que recebeu a Jesus é a mesma nuvem lá do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, no dia da inauguração do templo de Salomão. Esta nuvem também desceu, manifestando a glória do Todo-Poderoso. Eu concordo com John Stott, que diz que o Salmo 24, verso de número 7, foi entoado neste momento que Jesus se acede aos céus, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, abre-te, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Jesus, ele sobe aos céus, uma nuvem o recepcionou, e a Bíblia diz que ele está vivo à direita de Deus, e hoje ele intercede por nós ao Pai. A ele seja glória pelos séculos dos séculos. Mas a Bíblia nos dá uma certeza, a Bíblia nos dá esperança, a Bíblia
Bíblia nos traz convicção, a Bíblia nos traz a autenticidade de que Ele virá uma segunda vez, de que Ele virá para arrebatar a sua igreja, de que Ele virá para buscar um povo fiel, zeloso, especial e de boas obras. Estamos aqui esta madrugada porque acreditamos que arrebatamento é real. Estamos aqui esta madrugada porque acreditamos que a igreja será arrebatada e não vai demorar muito tempo para ouvirmos o som da última trombeta. Cristo Jesus virá para arrebatar a sua igreja. E eu preciso fazer uma pergunta para aqueles que me ouvem esta noite: você ainda acredita em arrebatamento? Você ainda acredita nesse negócio de arrebatamento? Porque já tem muitos teólogos que não creem mais no arrebatamento. Já tem muitos pastores que não creem mais em arrebatamento. Já tem muitos pregadores que não pregam mais sobre arrebatamentos porque não creem. Mas eu estou aqui esta madrugada para dizer a vocês que arrebatamento é real. Vou dizer novamente: arrebatamento é real. Arrebatamento não é ficção, arrebatamento não é mito, arrebatamento é real. E isso nos conforta, isso nos anima, isso nos empolga a viver uma vida fiel. Porque arrebatamento é real. Glória seja dada o nome do Senhor. Arrebatamento é real. Muito em breve Jesus raiará nas nuvens dos céus. Para arrebatar a igreja. E eu preciso trazer uma informação para a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui esta noite. Alguns dos nossos irmãos estão ensinando e acreditam que a igreja vai passar na grande tribulação. São irmãos nossos, salvos. E não podemos tirar esse mérito. Que acreditam que a igreja passa pela tribulação. Mas eu estou aqui para dizer que a igreja não vai passar pela tribulação, nem pela grande tribulação. Há uma grande discussão na área escatológica se a igreja passa ou não. Mas eu acredito piamente à luz da Bíblia que a igreja não passa, pastor Moisés. A igreja não passa. Respeito quem acredita. Repito, são nossos irmãos salvos, porque a discussão não é sobre salvação. A discussão é se a igreja passa ou não, se os salvos passam ou não. Porque seja ele pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós, acreditam na salvação em Cristo. Agora eu, como um bom pré-tribulacionista, defendo que a igreja não passa. Por quê? Vou dar algumas razões bíblicas. E a grande problemática é quando alguém vai falar, parece que é dois inimigos degradando-se entre pré e pós. E não é, são irmãos em Cristo. Deve-se trabalhar isso à luz das Escrituras, porque o parâmetro para a igreja é as Escrituras. E se a tribulação é a última semana profetizada por Daniel, é a 70ª semana, olhando o que está em Daniel, capítulo 9, versículo 24, olha o que diz o texto: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então o texto já nos diz, Deus diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A pergunta que devemos fazer é: Daniel era o que? Era judeu? Ele era pernambucano? Ele era argentino? Ele era venezuelano? O que é que ele era? Ele era judeu. Então, se o texto diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, fala de Israel e não da igreja. É interessante que essas 70 semanas
todos os teólogos, seja ele pré, mid ou pós, concordam que as 69 semanas já se passaram. Porque o verso 25 diz que desde a saída de ordem para a reconstrução da cidade até a sua construção, 7 semanas e 62 semanas até a tirada do Messias. Então 7 mais 62, 69 semanas. Todos eles concordam que as 69 semanas já se passaram. Entrou em cena, em contagem essas semanas, a partir da saída de ordem, conforme Neemias, capítulo de número 2, dos versos 1 a 7, quando Artaxerxes, no ano 445, deu a ordem para Neemias vir a Jerusalém e reedificar a cidade. Se você observar a história, Neemias regressa para dentro de Jerusalém no ano 445. Porém, ele vai reconstruir os muros em 52 ou 53 dias. Mas a cidade de Jerusalém demorou 49 anos, do ano 445 ao ano de número 396, e a cidade foi reinaugurada. Portanto, 7 vezes 7, 49. Então, as 7 primeiras semanas se passaram. Do ano 396 ao ano 33 da morte de Cristo, passaram-se mais 434 anos. 62 vezes 7, 434 anos. Pastor Emanuel, mas se somar do ano 396 ao ano 33, não vai dar 434 anos. Vai dar 434 anos no ano 38. Pois bem, se nós trabalharmos o calendário bíblico, que é o calendário lunar, e o calendário nosso, que é o gregoriano solar, nós vamos encontrar a diferença desses 5 anos. Eu não tenho tempo para explicar sobre essa questão, mas o que é em suma em todos os teólogos, seja ele pré, mid ou pós, é que as 69 se passaram. A grande pergunta é esta última semana, chamada de tribulação, conforme Daniel 9 e 27. A igreja passa ou não passa? Aí devemos nós entendermos o seguinte: se as 69 semanas não atingiu em hipótese nenhuma a igreja, por que esta última semana vai atingir a igreja? Se a igreja não foi envolvida em nenhuma parte das 69 semanas. Se o próprio Deus disse que 70 semanas estão determinadas para os judeus e para Jerusalém, por que colocar a igreja nesta última semana? Mas tem mais, vamos para a Bíblia. E a grande problemática nossa é que às vezes a gente lê mais livro do que Bíblia. Mas a Bíblia tem resposta. Quando nós olhamos sobre o arrebatamento, a Bíblia nos diz em Lucas, capítulo de número 17, verso 26, que como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o momento em que Noé entrou na arca e a porta foi fechada e veio o dilúvio e destruiu a todo. Dilúvio é destruição, tribulação vai ser um momento de juízo. A pergunta que devemos fazer é: a chuva veio antes de Noé entrar na arca ou depois que Noé entrou na arca? Depois que ele entrou na arca. Então tribulação só acontece quando a igreja for arrebatada, porque antes da igreja entrar nos céus não acontece tribulação. Olhe o capítulo 17 de Lucas, verso de número 28. Semelhantemente também como foi nos dias de Ló, assim também será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, até o momento em que Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra e levado ao monte, e veio a chuva de saraiva e enxofre e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. A pergunta que devemos fazer: a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, foi castigada enquanto Ló estava lá, ou quando Ló foi tirada para o monte? Depois que Ló foi tirada para o monte. Então tribulação não acontece enquanto a igreja estiver na terra. Quando a igreja for arrebatada, acontece tribulação. Mas se nós olharmos ainda o que está lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso de número 8 e o 9, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em
porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9: logo muito mais agora, sendo por ele salvo, seremos também por ele salvo da ira. O que é ira? Tribulação. Então o texto diz que nós seremos salvos por ele da ira. Pastor, ainda não me convenceu. Não estou aqui para te convencer, estou aqui para pregar e mostrar a Bíblia. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz: ao esperar dos céus a Jesus Cristo, seu Filho, aquele que nos salvará da ira futura. Que ira futura é essa? Tribulação e grande tribulação. Capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo de número 8 e o 9, a Bíblia diz que nós que somos do dia, andemos como se estivéssemos no dia, porque quando a noite chegar, nós já não estaremos no dia, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por intermédio do seu Filho. Que ira é esta? Tribulação e grande tribulação. Se você observar Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10, a Bíblia diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então percebam que nem na tradução brasileira, nem na Bíblia Revista Corrigida, nem na atualizada, nem na tradução de Jerusalém está: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora. Mas está da hora e não na hora. Isso aqui é fundamental, porque se estivesse na hora, indicava que quando a igreja estivesse passando, na hora a igreja seria tirada. Mas não está na hora, está da hora da tentação. E da hora é antes que comece, antes que aconteça, antes que inicie, a igreja é tirada. Então quem quiser ficar para a tribulação, que fique. Eu acredito que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Quem está comigo e concorda conforme o mandamento bíblico, louvado seja o nome do Senhor. E o que precisamos entender, querida igreja, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito sério. O que nós precisamos entender é a divisão do Apocalipse. O Apocalipse, a igreja aparece no capítulo 1, a igreja aparece no capítulo 2, a igreja aparece no capítulo 3 e a igreja aparece no capítulo 4. A igreja aparece no capítulo 5, e eu explico. Capítulo de número 1, verso número 20, a igreja aparece ali. Capítulo 2, a igreja aparece. Capítulo 3, a igreja aparece. Capítulo 4, a igreja aparece, mas nos céus, sendo representada pelos 24 anciãos, que é uma junção das 12 tribos com os 12 apóstolos, formando assim a igreja. Capítulo 5, a igreja aparece adorando diante do trono, representado pelos 24 anciãos. Mas procura a igreja no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, a igreja não aparece. Sabe quando a igreja volta a aparecer? Capítulo 19, nas bodas do Cordeiro ao lado de Cristo nos céus. Então, se a igreja não aparece no período tribulacional, por que querer colocar a igreja na tribulação? Por que querer que a igreja passe? Cristo Jesus arrebatará a igreja antes que comece a tribulação. Nós acreditamos isso assim. Quem acredita e pode dar um glória gostoso para Jesus esta noite. Pastor, mas tem mais algum texto? Olha só, gente, há algo fantástico em Apocalipse, porque a partir do capítulo de número 6 ao capítulo 18 é tribulação e grande tribulação. Mas se você observar o capítulo de número 2, versículo de número 7, olha aí na tua Bíblia, 2 e 7 de Apocalipse, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Capítulo de número 2, versículo de número 11, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse, quem tem ouvidos, melhore, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Capítulo de número 2, versículo 29, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Capítulo 3, versículo 6 de Apocalipse, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Capítulo de número 3, versículo 13, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Capítulo 3, versículo 22, quem tem ouvidos,
o que o Espírito diz. Mas se você for para o capítulo 13, versículo de número 9, aparece: quem tem ouvidos ouça. Mas não aparece nem o Espírito e nem a igreja. Ora, se estamos falando 7 vezes, Apocalipse 2 e 7, Apocalipse 2 e 11, Apocalipse 2 e 13, 17, Apocalipse 2 e 29, 3 e 6, 3 e 13, 3 e 22. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pela lógica, Apocalipse 13 e 9 era para estar: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas Apocalipse 13 e 9 é tribulação, e só aparece quem tem ouvido ouça, mas nem aparece o Espírito e nem aparece a igreja. Por que isso? Porque nem vai estar na terra nem o Espírito e nem a igreja. Nem o Espírito e nem a igreja. Se tu não der glória, eu vou continuar dizendo: nem vai estar o Espírito, nem vai estar a igreja. Nem o Espírito e nem a igreja. Quem pode dar um glória gostoso? Nem o Espírito e nem a igreja vai estar nesta terra. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 6, a Bíblia diz que o ministério da injustiça já está montado, tudo já está preparado, o cenário está pronto, mas há um que o detém, há um que o resiste, até que do meio seja tirado. E nós sabemos que esse um que o resiste é o Espírito Santo. Só que quando nós fazemos uma conexão teológica com João capítulo 14, verso 16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo foi enviado para ficar com a igreja para sempre. Quando é que o Espírito Santo vai sair? É Ele quem vai levar a igreja para se encontrar com Cristo nos ares. Não, você perdeu a oportunidade de dar um glória. Para o anticristo começar o seu império aqui na terra de 7 anos, o Espírito Santo tem que sair, porque é Ele quem resiste, é Ele quem detém. Mas Ele fez um acordo: eu não saio sem a igreja, eu só vou com a igreja, eu fui enviado para ficar com a igreja para sempre. Então, minha pastora, Ele só vai sair com a igreja, é Ele quem levará a igreja para se encontrar com Cristo dos ares. Assim como o Isaac encontrou com Rebeca no campo, mas quem levou Rebeca foi Eliezer. Glória a Deus. É o Espírito Santo quem vai levar a igreja a se encontrar com Cristo nos ares. E a Bíblia diz lá no capítulo 24 do Gênesis, versículo de número 60 ao 66, que quando a Rebeca vai com o Eliezer para se encontrar, Isaac sai para o campo à tarde para orar, e de longe viu os camelos que estão vindo. Aí a Rebeca viu o Isaac que está vindo no campo. Aí pergunta para o Eliezer: quem é aquele varão que está vindo ao nosso encontro? O Eliezer respondeu: aquele é o nosso Senhor. Aí a Bíblia diz que Rebeca colocou seu véu, o Isaac recebeu a ela, a amou e levou-a para a casa do pai. No arrebatamento da igreja, nós vamos ver Cristo nas nuvens e vamos perguntar: quem é aquele que está vindo ao nosso encontro? O Eliezer, o Espírito Santo nos dirá que Ele é o nosso Senhor, e Ele vai nos receber, e nos levará para os céus. Arrebatamento é real. Arrebatamento é real. Você tem coragem de dizer para alguém do seu lado: arrebatamento é real? Não se empolgue, porque esse negócio foi glorioso. Arrebatamento é real. E aí devemos perguntar: por que devemos crer no arrebatamento? Vou te dar algumas razões. Primeiro, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Diga amém. João capítulo 14, verso 1 a 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver sejais vós também. Atos capítulo de número 1, versículo de número 10 e 11. Quando Jesus subiu de assunto aos céus, os discípulos ficaram olhando para cima, chorando.
2 varões vestidos de branco se apresentaram a eles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis a olhar para cima? Este Jesus que foi recebido em cima nos céus, um dia ele voltará, assim como para os céus o vestir. Por que devemos crer no arrebatamento? Porque Paulo autenticou a veracidade desse assunto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 ao 18. Ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Cristo morreu e que Deus o ressuscitou, assim também tornará Cristo a trazer aqueles que agora nele dormem. Digo-vos pela palavra de Deus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de nosso Senhor Jesus, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Já era para tu ter dado glória. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Vou dizer de novo para ver se você se toca. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Vou dizer de novo para ver se você acorda. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por que devemos crer no arrebatamento? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 ao 37, ele disse: não rejeitei, pois, a vossa confiança em Deus, porque tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Verso 37, porque ainda há um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir virá, não tardará. Eu digo de novo, porque ainda há um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir virá, não tardará. Capítulo 2 da primeira epístola de João, versículo 18, João já dizia: filhinhos, é já a última hora. Capítulo de número 3 da primeira epístola da segunda epístola de Pedro, versículo 8 e o 9, ele diz: irmãos, não ignoreis uma coisa, é que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que muito a tenha por tardia, mas é longânimo, não querendo que muitos se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que o tempo está próximo. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 11, ele disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 7, palavras de Jesus: eis que presto venho. Apocalipse 22, verso de número 20, a Bíblia diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente, 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 cedo venho. E João fecha dizendo amém, Maranata, que quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. Capítulo 22, versículo 12 que lemos, Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu creio piamente no arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, a igreja vai ser levada ao tribunal de Cristo, e o Senhor Jesus garante: eu vou dar a cada um galardão segundo as suas obras. Permita-lhes dizer: há galardão para o teu trabalho, há galardão para o teu esforço. Você acha que Deus vai se esquecer de uma noite, de uma madrugada como esta? Muitos de vocês estão aqui como eu, só o pozinho da rabiola. Desde segunda-feira o pastor está aqui com vocês aqui, todos os dias aqui cultuando. Ontem teve vigília, hoje já estamos aqui já ao raiar do dia numa vigília novamente. É o povo aqui
dentro o cansaço chega, mas nós estamos igual Jacó, Novaldo e Jaboque, sendo, mesmo levando aí, passando por dificuldade, mas estamos aqui para ser abençoado. A Bíblia diz que há um memorial diante de Deus, está registrado todas as nossas obras. Quando Jesus arrebatar a igreja, vai estar registrado este momento, vai estar registrado esse trabalho, vai estar registrado esse esforço. Muitas pessoas que aqui estão fizeram um esforço gigantesco, se prepararam durante meses para estar aqui, estão sem nenhum centavo no bolso, mas estão aqui para adorar Jesus e bem dizer a Ele: há galardão. Jesus manda te dizer: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, e eu vou dar a cada um, eu vou dar a cada um, eu vou dar a cada um, eu vou dar a cada um. Se tu não der glória, eu continuo dizendo: eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Salvação é graça, mas galardão é obra. Vou dizer de novo: salvação é graça, galardão é obras. Estou concluindo, mas deixa eu dizer para vocês, a Bíblia diz em 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 10, que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para prestarmos conta das nossas obras que fizemos por meio do corpo, que boa ou má. Tribunal de Cristo não é para condenar, é para galardão. E nós daremos conta das nossas obras, que boa ou má. E obra má nada tem a ver com prostituição, com fornicação, com mentira, porque o prostituto lá não entra, o mentiroso lá não entra. Obra má está relacionada a tudo que eu sei fazer de bem e não faço. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete o quê? Pecado. É obra má diante de Deus. Quando a igreja for arrebatada, a Bíblia diz em 1 de Coríntios capítulo 3, versículo de número 11, 12, 13, 14, 15, que ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, Cristo Jesus. E se alguém sobre este fundamento fundar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno ou palha, a obra de cada um será provada no fogo. A obra que não se queimar, o tal receberá galardão. A obra que se queimar, o tal sofrerá detrimento, todavia o tal será salvo como pelo fogo. Então lá nos céus nós teremos surpresas, porque 6 obras passarão diante do tribunal: ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. E quando nós chegarmos lá, que as obras forem provadas, obra de ouro, Alan Furquim diz que é tudo o que nós fizermos para a glória de Deus, com base em 1 de Coríntios capítulo 10, verso 31, que comais, que bebais ou que façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória. Então obra de ouro é tudo o que eu fizer para a glória de Deus, porque o ouro fala da realeza, fala do rei, fala da glória. Tudo que você fizer para a glória de Deus é obra de ouro. Obra de prata está relacionado para isso, pastor: almas. Porque prata fala do preço da redenção. Cada folheto que você entrega, cada culto evangelístico que você participa, cada contribuição para a missão que você faz, cada doação para manter uma obra dessa, que é uma obra evangelística, é obra de prata. Prata passando no fogo, também o tal vai receber galardão. Pedras preciosas fala de dons espirituais. Assim como existe mais de 20 tipos de pedras preciosas à luz da Bíblia, existe diversidade de dons. Então pedras preciosas fala dos dons espirituais. Cada oração que você faz pedindo o dom da palavra, o dom da ciência, o dom de variedade de língua, o dom de profecias, os dons de cura, isso são pedras preciosas. E obra de pedra preciosa não queima no fogo. Mas tem obra de madeira é obra humana. É tudo que eu faço para me apresentar. Tudo que eu faço para mostrar que sei fazer, obra de homem. E madeira diante do tribunal de Cristo vai se queimar. Obra de feno. Feno é um tipo de um capim. E eu estive pesquisando quando estive lá em Israel. O feno que nasce lá no Oriente, só quem se alimenta com ele é gado. Ovelha não se alimenta do feno.
E propositalmente a Bíblia diz que obra de feno será passada lá. E aí eu gosto da expressão de Alan Furquim, que diz o seguinte: Deus não nos chamou para alimentar bois, Deus nos chamou para alimentar ovelhas. E isso vai pesar para nós ensinadores. Tem muitos ensinadores ensinando por conveniência. Tem muitos pastores que só apoia quem tem, quem é e quem pode. Até os sermãos são preparados, dado público. Obra de feno. Deus não nos chamou para alimentar bois. Deus nos chamou para alimentar ovelhas. Aliás, quando nós olhamos o capítulo 13 do Gênesis, versículo de número 8, 7, 8, 9, a Bíblia nos diz que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Por que a briga ali não foi com outros pastores? Por que foi com os pastores de gado? Se na época Abraão tinha pastor de ovelhas, Abraão tinha pastores de jumento, pastores de camelo e pastores de gado. Por que a briga foi com pastores de gado? Porque pastor de ovelha não briga. Porque a ovelha se contenta com pouco. Pastor de jumento não briga, porque o pastor de jumento quer que o jumento morra. É um animalzinho pequeno, mas dá coice até no vento. Pastor de camelo também não briga. E camelo tem um abastecimento e demora dias sem voltar para abastecer novamente, sem comer e sem beber. A briga é pelo boi, porque fala do poder de quem está, dos status. Tem um monte de pastor de bois aí brigando, por posição, por status, alimentando com feno. Mas o feno vai queimar diante do Senhor. E deixa eu dizer para vocês, nós teremos grande surpresa. Tem pessoas que a gente acha que vai subir e não sobe. Outros que nós achávamos que não chegaria, vai estar lá. Tem pessoas que pela vida que apresenta diante das redes sociais, a gente diz: não, esse aí vai ganhar um galardão que não tem tamanho, não vai ganhar nada. Já tem outro que não sabe cantar, não sabe pregar, pega o microfone e fica tremendo, não sabe se expressar, mas tudo que faz, faz para Deus. Vai receber um galardão que não tem tamanho. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. 3 obras serão queimadas: madeira, feno e palha. E o que for queimado, a Bíblia diz que o tal vai sofrer detrimento. Detrimento é uma leve frustração. Por quê? Porque o memorial vai passar. E a Bíblia diz, meu pastor, que nós seremos galardoados, sabe ao lado de quem? De Abraão, de Isaac, de Jacó, Josué, Moisés, Elias, Eliseu. Imagina, só que no reino os primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiro. Imagina chegando nos céus e Deus diz: Emanuel, mostra as suas obras. E vai aparecer lá as minhas obras. A sua obra se encaixou em obra de palha, de feno ou de madeira. Olha, tal dia você teve a oportunidade de fazer isso e você não fez. Tal dia você teve a oportunidade. Ah, senhor, lembrei disso aí. Esse dia aí, meu carro quebrou. Deus, tá, o carro quebrou, né? Ô Moisés, quando você saiu da terra do Egito, você saiu de carro? Não, senhor, eu saí a pé. Mas foi 2 dias, Moisés? Não, foi 40 anos. E isso vai me trazer uma leve frustração pelo fato das oportunidades perdidas. Só que a Bíblia diz que quem as obras queimar, o tal será salvo como pelo fogo. Não vai receber galardão, mas vai estar salvo. E quando a igreja se aprontar diante do tribunal de Cristo, ao lado de Abraão, Isaac e Jacó, porque esses homens estarão e serão galardoados com a igreja, porque a Bíblia diz, em Hebreus 11, a Bíblia vai falar dos heróis da fé, a partir do verso 32, diz que mais diria: faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Jefté, de Sansão, os quais praticaram a justiça, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, na fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos estranhos, as mulheres receberam
receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Homens dos quais o mundo não era digno, todos esses andando por covas e desertos da terra, eles não alcançaram a promessa. Verso 39 diz que todos esses, tendo pela fé a promessa, não alcançaram, mas vendo-a de longe. Por que eles não alcançaram? Verso 40, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E a palavra aperfeiçoada ali no grego é coroado, é o retoque final. Então até o presente momento nenhum deles foram coroados, porque a igreja ainda não foi arrebatada, e é só com a igreja que eles serão coroados, aperfeiçoados, serão recompensados. E quando nós fomos recompensados e coroados, vestidos de vestes brancas, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7 e 8: anjo, arcanjo, querubins e serafins cantarão um cântico e dirão: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aí neste momento sairemos da sala do galardão e entraremos para as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja, e para sempre nós estaremos com o Senhor. Eu quero orar a Deus com você. Se coloque de pé, por favor. Você não pode ficar neste mundo. Estamos hoje agradecendo a Deus nesse encontro dos recuperados, mas eu preciso lhes informar, não muito longe dessa data acontecerá um encontro de uns recuperados, que não vai ser aqui em Floripa, vai ser lá. Todos os recuperados estarão lá. E é interessante notar para vocês, dizer para vocês, encerrar o capítulo de número 10 de Lucas, a partir do verso 30, que é o tema-chave aqui, o bom samaritano. A Bíblia fala, e vocês conhecem o texto, de um homem que descia de Jerusalém a Jericó, e no caminho foi pego por salteadores, o qual o pegaram, o espancaram, o bateram e o deixaram meio morto. E a Bíblia diz que pelo aquele caminho vai passando um sacerdote, viu um moço caído, passou de largo. Pelo mesmo caminho está passando um levita, viu um moço caído, passou de largo. Mas a Bíblia diz que ocasionalmente está vindo o samaritano, e quando viu o moço caído não passou de largo, mas desceu do seu animal, sentiu íntima compaixão por ele, limpou as feridas, atou-lhe as feridas, colocou azeite e vinho, montou o moço em sua cavalgadura e levou-o até a estalagem. E a Bíblia diz: e cuidou dele aquele dia. No dia seguinte, o samaritano chamou o hospedeiro, deu a ele 2 dinheiros. Quantos dinheiros? 2. E disse: cuide dele. Se precisar gastar mais com ele, gaste, porque eu volto, e quando eu voltar eu te pagarei. É interessante porque dentro de uma analogia bíblica podemos entender na escatologia que este homem que descia de Jerusalém, lugar de adoração, para Jericó, representa eu e você, representa o homem. O salteador representa Satanás, que veio roubar, matar e destruir. Levita e sacerdote representa a religião, que nem sempre a religião poderá fazer algo por um homem, pelo homem caído. Mas o samaritano representa Jesus. Ele vem e não passou de largo, ele sentiu íntima compaixão por nós. Ele desceu de sua cavalgadura, que fala de Filipenses 2:5, ele esvaziou a si mesmo. Ele atou as nossas feridas, passou azeite e vinho, nos montou na sua cavalgadura e nos levou para a estalagem que representa a igreja. Só que na estalagem ele não foi embora, ele cuidou de nós, que fala dos 33 anos que ele esteve aqui na terra. No dia seguinte ele chamou o hospedeiro, que é o Espírito Santo, e deu para o hospedeiro 2 dinheiros e disse: cuide dele.
Se precisar gastar mais com ele, gaste, porque eu vou voltar, e quando eu voltar eu te pago. Mateus capítulo 20, a Bíblia diz que um dinheiro era o salário de um dia de trabalho. 2 dinheiros era o salário de quantos dias então? 2 dias. Se nós fizermos uma conexão teológica de Mateus 20 com 2 de Pedro 3 e 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, aquele samaritano estava pensando ficar 2000 anos fora. Por isso que ele deu 2 dinheiros. Ele pagou 2 dinheiros, que era o salário de 2 dias. Mas para que não houvesse especulação com relação ao seu retorno, ele disse para o hospedeiro, o Espírito Santo, cuide dele. Cuide do Moisés, cuide do Emanuel, cuide do Rocha, cuide da Ana, cuide da Maria. Se precisar gastar mais com ele, continue gastando, porque eu volto. Quando eu voltar eu te pago. 2 dinheiros já foi pago, que fala do preço na cruz. Já se esgotou o tempo do dinheiro. Já estamos no acréscimo. E alguém olha e diz, não adianta investir nele. Mas o Espírito Santo disse, o samaritano mandou investir. Ele não presta, disse, mas ele mandou cuidar. Você vai perder o trabalho. O Espírito Santo disse, não, porque ele falou que quando voltar me paga. Ei, candorebaralás. Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo para competição. Púlpito não é ringue. Aqui a gente não está para competir quem prega mais, quem prega menos, quem canta mais, quem canta menos. Aqui não é lugar de torcida. Aqui é lugar de entender. Arrebatamento é real. Os 2 dinheiros já se esgotou. Estamos no acréscimo. E o Espírito Santo continua investindo. Mas permita-lhes dizer, não vai demorar muito o samaritano bater na porta da estalagem e dizer, vamos voltar para